Fala galera, ciclista cético novamente. Esse é o primeiro vídeo da série inspirada no livro 50 razões que as pessoas dão para acreditar em um Deus. Eu selecionei a maioria dos motivos que o livro cita, alguns eu resolvi juntar, outros eu pedi a opinião das pessoas se devem virar vídeo ou não. Se quiser saber quais são os outros motivos e dar palpite em quais devem estar, ou sugerir um motivo que costuma ouvir e que não esteja na lista, assista ao meu vídeo onde eu apresento a série. Vou deixar o link na descrição e botar um card aqui nesse vídeo. Vamos lá. O primeiro argumento que o livro apresenta é: meu Deus é óbvio. Esse é um motivo que deve ser o que mais ouvimos. Às vezes, ele vem na versão olhe as árvores, ou olhe qualquer outra coisa, ou então o simples fato de você existir já é prova. O que as pessoas normalmente estão querendo dizer não é que as árvores ou uma pessoa seja realmente uma prova, mas sim que o Deus delas seja óbvio. As pessoas se convencem disso a tal ponto que muitas vezes é o suficiente para elas considerarem que ouvir um contra-argumento ou até mesmo entreter a possibilidade de dúvida é pura perda de tempo. Provavelmente a maioria dos religiosos do mundo não tem nenhum interesse em investigar ou debater a existência do Deus deles, por este motivo. Eu diria até que a maioria dos que se dispõem a debater não estão investigando de verdade. Eles só estão tentando convencer o outro de que o Deus deles é óbvio. Eles não veem como eles podem estar errados quanto a isso, porque simplesmente é óbvio demais que eles estão certos. Muitos acham que a mera possibilidade do Deus deles não existir é risível ou até mesmo ofensiva. Mas como disse o físico americano vencedor do prêmio Nobel Richard Feynman, eu prefiro ter questões que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. Por tais crenças estarem conectadas a alguns dos comportamentos mais divisíveis e perigosos da humanidade, e uma parcela significante da nossa espécie insiste em discriminar, odiar, matar e atrapalhar o avanço científico em nome de seus deuses, eu diria que é um dever moral questionar tal ideia. Quase todo religioso é altamente cético. Muçulmanos são céticos de alto nível quando o assunto é cristianismo. Cristãos são analíticos e cheios de dúvida quanto às afirmações do Islã. Eu já li uma parte considerável do Alcorão, e para mim não é óbvio que seja um livro perfeito que foi ditado por Deus. Aqui, os cristãos concordam comigo, e também acham que muçulmanos deveriam ser mais céticos quanto às afirmações de Muhammad e exigem evidências. Mas eu já li a Bíblia inteira, e também não é óbvio para mim que seja um livro perfeito que foi inspirado por Deus. Muçulmanos concordam comigo porque para eles também não é óbvio. Eles também acham que cristãos deveriam ser mais céticos sobre a Bíblia e também exigem evidências. É óbvio que todo esse ceticismo desaparece quando o assunto é a religião deles. Mas todas as religiões merecem ser objetivamente e racionalmente analisadas, mesmo que seja a que seu pai e sua mãe te ensinaram quando você era pequeno. Eu sou totalmente a favor de aulas verdadeiras de religião nas escolas. Não uma pregação da religião que a professora é devota, mas aulas dando tempo igual e sem tentar passar que uma seja mais certa que a outra. Isso porque os simples números de quem acredita em qual Deus e como ele deve ser venerado deveria preocupar um religioso, ou pelo menos deixá-lo curioso. Porque o Deus óbvio de mais de 1 bilhão de muçulmanos é irreconhecível para mais de 5 bilhões de não muçulmanos? 5/6 da população mundial não acham que ele exista. Se Jesus é tão óbvio, então por que mais de 4 bilhões não acham que ele seja Deus? 1 bilhão de hindus acham que seus deuses são óbvios, mas 5 bilhões de humanos não veem as coisas dessa forma. Só isso já refuta totalmente a afirmação de que o Deus de alguém seja óbvio. Qualquer um que faça tal afirmação precisa explicar esses números. Um Deus óbvio não deveria ser capaz de convencer pelo menos a maioria, se não a totalidade da população mundial de que ele existe? Tudo, de músicas, quadrinhos, livros, missionários e até invasões militares já foram usados para tentar fazer as pessoas verem um Deus óbvio. Porém hoje, depois de 2000 anos de cristianismo e 1400 anos de islamismo, metade da população mundial ainda acham que essas duas religiões entenderam tudo errado. Não deveria ser tão difícil convencer os outros se seu Deus realmente fosse óbvio, deveria? Um Deus que fosse óbvio deveria ser reconhecível por todo mundo, inclusive ateus. Não acho que a maioria dos ateus iriam negar o óbvio. Não posso falar pelos outros, mas eu te garanto que estou aberto à possibilidade de alguns deuses existirem. Eu não fecharia meus olhos nem minha mente para boas evidências ou bons argumentos. Se o deus africano Fidmukulo aparecesse na Avenida Paulista amanhã, eu estaria colado na TV e na web tentando saber cada detalhe de tal evento histórico. Eu estaria empolgado e não chateado.
Se a comunidade científica apresentasse evidências convincentes de que Fidmuculo ou qualquer outro Deus existisse, eu não ficaria envergonhado de ser ateu. Mesmo porque eu ainda afirmaria que qualquer um que acreditasse em tal Deus antes de tais evidências estava sendo irracional, pois o momento de acreditar em algo é meio segundo após evidências que sustentem tal crença sejam apresentadas. Histórias em livros antigos não convencem a maioria das pessoas de que um Deus específico seja real. E meramente apontar para a complexidade do universo também não é o suficiente. Por séculos, até milênios, brilhantes teólogos, monges, mames, autores e até mesmo vários cientistas fizeram suas melhores tentativas para mostrar a todo mundo que seus deuses são reais. Mas nenhum deles chegou perto de atingir tal objetivo. Nos dias de hoje, qualquer estudante colegial com o mínimo conhecimento das afirmações religiosas e uma boa educação científica é capaz de derrubar ou pelo menos jogar dúvidas profundas em qualquer argumento já apresentado pelas maiores mentes religiosas da história. Não estou dizendo que Tomás Aquino, Martim Lutero, C.S. Lewis, Jonathan Edwards e todos os outros fossem mais burros que o estudante colegial, mas sim que existe uma severa falta de munição na hora de defender a afirmação de que deuses existem. Um crente ainda vai dizer, mas algo está lá. Talvez tenhamos errado o nome ou as religiões organizadas tenham corrompido as histórias. Mas um Deus tem que ter criado tudo e ser responsável pelas coisas serem como são. Pelo menos isso é óbvio. Mas mesmo uma afirmação tão vaga como essa não é óbvia para todo mundo. Estudos de 2005 apontavam que haviam entre 500 milhões e 750 milhões de pessoas que não acreditavam na existência de nenhum Deus. E esses números vêm aumentando no mundo todo. Isso é gente pra caralho. Esse estudo foi feito por Phil Zuckerman, vou deixar o link na descrição. E ele só levou em consideração o que chamou de ateus orgânicos, que são, segundo ele, aqueles verdadeiros não crentes. Os que vivem em sociedade relativamente livres que podem acreditar ou desacreditar sem medo de sofrer castigos severos de governos repressores. E quem são esses milhões de descrentes que não têm Deus no coração? São os desajustados, os maníacos do mundo? São eles que estão enchendo as prisões do mundo? Não é o que os números mostram. Tal pesquisa mostra que a maioria desses descrentes vem das nações mais seguras, sadias, bem educadas, mais avançadas, mais caridosas, mais tecnologicamente avançadas e mais livres de crimes do mundo. Países com grandes concentrações de descrentes incluem Suécia, Dinamarca, Noruega, Japão, Canadá e França. Essas pessoas não são os idiotas do mundo. Se um Deus fosse obviamente real, seria de se esperar que eles fossem inteligentes o suficiente para reconhecer e honestos o suficiente para admitir. Um grupo mais específico ainda a se considerar seriam os cientistas. Por que tantos cientistas não são capazes de ver esses deuses óbvios que os crentes vivem falando? Entre a elite mundial dos cientistas, a maioria esmagadora não acredita que exista algum deus. Vou deixar um link para um estudo feito por Edward J. Larson e Larry Whitman sobre as convicções religiosas dos cientistas da Academia Americana de Ciências, que é a nata dos cientistas americanos. Eu me pergunto, como alguém que acha que seu Deus é óbvio consegue explicar mais esses números? Você não esperaria que profissionais espertos, que passaram a vida explorando, descobrindo, experimentando, pensando e perguntando sobre a vida, o universo e tudo mais, seriam os primeiros a detectar um Deus? E teriam uma resposta melhor que 42? Agora foi uma referência para quem curte Douglas Adams. Quem não entendeu, digite no Google The Answer to Life, the Universe and Everything, que significa resposta para a vida, o universo e tudo mais em inglês. Mas voltando ao assunto, e para finalizar, o fato é que mesmo com tanta gente tentando mostrar que seu Deus seja óbvio, tudo que temos até hoje não passam de argumentos fracos e testemunhos não confiáveis para suportar a existência de deuses. Portanto, a existência de qualquer Deus está muito longe de ser óbvia. Esse vídeo ficou um pouco maior do que eu pretendia. Minha intenção é que os próximos sejam mais curtos. Mas por esse ser um argumento muito usado e ser motivo para tanta gente nem mesmo questionar tal crença, achei que precisava dissecar um pouco mais. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo, que será sobre o argumento de que quase todo mundo no planeta é religioso. Aguardem, deixem seus comentários. Falou, abraço, fui.